Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cristiane e quem me conhece sabe que eu também dou aula de imunologia e eu até passo mal quando eu recebo mensagens ou vídeos sobre fake news em relação às vacinas. E ontem foi um dia desses que eu recebi 2 vídeos da minha mãe com conteúdo absolutamente errado em relação às vacinas. As mensagens, né, de vídeo falavam que a vacinação contra o coronavírus ela deveria ser evitada porque os governos estavam usando material genético nessas vacinas e esse material genético poderia modificar o DNA humano de tal forma que eles pudessem controlar a humanidade, até sobre o número da besta 666, o chip implantado nas pessoas, essas mensagens falavam. Portanto, são mentiras. Eu esclareci para minha mãe, infelizmente ela já tinha repassado o vídeo para mais pessoas. E eu alerto vocês, né, sempre que receberem alguma mensagem que basicamente tem a intenção de amedrontar você, pode desconfiar que essa pode ser uma notícia falsa, tá? E falando um pouco sobre vacinas. A vacinação é um método, né, de proteger, uma forma de proteger as pessoas de ficarem doentes, que já existe, é praticada desde o início do século XVIII. E a cada ano, a segurança das vacinas, a eficácia das vacinas, ela sempre melhora um pouquinho mais, né? Já que a gente dispõe de mais testes, né? Mais especialistas, que aumentam realmente o rigor aí para a liberação dessas vacinas. Portanto, primeira coisa sobre as vacinas é que elas são uma medida protetiva, elas são uma medida eficaz de prevenir doenças, especialmente doenças como o coronavírus, né, como a Covid-19, como a dengue, a poliomielite, a febre amarela e qualquer outra doença para a qual a gente ainda não tem um tratamento específico que destrua o vírus especificamente, enfim. Enquanto a gente não tiver esse tratamento, a melhor forma de proteger as pessoas é evitar que elas fiquem doentes, né? E uma das maneiras é vacinando as pessoas. E como que funcionam as vacinas? Primeiro, é importante a gente entender que infecção é diferente de doença. Isso a gente tem ouvido falar bastante, mas a gente acaba confundindo. Bom, infecção é quando um vírus ou bactéria, ou fungo, ou verme invade o nosso organismo. Doença ocorre quando esse vírus ou bactéria consegue escapar das nossas barreiras de proteção e se multiplicar dentro do nosso organismo, provocando, né, os sinais e sintomas e complicações, né, em alguns casos, causando de fato a doença e muitas vezes até a morte, tá? Aí é que vem a pergunta: por que muitas pessoas infectadas não ficam doentes e por que outras infectadas ficam doentes? Basicamente, isso ocorre porque os pacientes que ficam doentes, eles apresentam uma resposta imunológica um pouco mais lenta em relação àqueles indivíduos que não ficam doentes. E a vacina, ela é uma forma de aumentar as nossas defesas, preparando o nosso organismo para uma eventual infecção real, né, um ataque real daquele vírus ou bactéria para o qual a gente deseja essa proteção. Então, como que funciona a vacina? Nosso organismo é apresentado, né, aí através de uma injeção, geralmente abaixo da pele,
a uma pequena parte daquele vírus, vamos falar aqui sobre a do coronavírus, seja ela um mRNA. O mRNA, a vacina de mRNA não existia realmente até ontem, né? Ontem foi um dia marcante aí na nossa história, onde o Reino Unido começou a vacinar as pessoas, né? Ali do país, com essa vacina de mRNA. O mRNA é uma informaçãozinha genética necessária para a síntese de uma pequena proteína do vírus, que é a proteína spike, que todo mundo está acostumado a ver, que é aquela proteína espiculada, né, que lembra um espinho mesmo, que fica ali ao redor do coronavírus. Ao criar uma resposta imune rápida, né, contra essa proteínazinha que é externa ao vírus, a gente consegue neutralizar esse vírus, ou seja, os anticorpos se ligando nessas proteínas do vírus evitam que eles se liguem nas nossas células e, consequentemente, se reproduzam e causem doença. Portanto, essa vacina de mRNA, ela é muito interessante, porque ela não é capaz de invadir o nosso núcleo da célula, porque não é DNA, é um mRNA, que inclusive é bastante frágil, né? Ele é fácil de ser degradado, né? Tem toda uma questão aí de logística importante para que a gente tenha o cuidado com essa vacina, né? Todos estão vendo aí que a vacinação com a vacina de mRNA da Oxford, né, do Reino Unido, ela precisa ser armazenada em baixíssimas temperaturas, né? Ela pode ficar numa geladeira comum por poucas horas, enfim. Então, é impossível, tá, gente, essa vacina, ela modificar o nosso DNA, tá? Essa da Oxford em específico, ela vai ser importante para que a nossa própria célula consiga produzir uma proteína que é do vírus, e o nosso organismo entende, né, percebe que essa proteína não é nossa e começa então a produzir uma resposta imunológica tanto celular como humoral, que a gente chama, que é através da produção de anticorpos. Então, ela tem se mostrado muito eficaz, sim, porque ela é capaz de aumentar células imunológicas específicas, né, células de defesa específicas contra o vírus, de maneira tal que a gente fique preparado para um ataque real do vírus, né, um contato real do vírus, uma vez que a gente já tiver uma grande quantidade dessas células protetoras, anticorpos. Se a gente tiver o contato real com o vírus, a gente vai combatê-lo, sim, mais rapidamente, né, e de maneira eficaz, e evitar, assim, a doença e o agravamento da doença, tá? A vacina da China, que é a Sinovac, que tem sido produzida em parceria com o Instituto Butantan, também é uma vacina que tem se mostrado segura e eficaz, né? Está na última fase aí de teste, né? Para avaliar a eficácia dela, mas ela utiliza um método que é mais convencional, que é o método de inativar o vírus, né? Seja com altas temperaturas ou usando substâncias químicas específicas, de modo tal que a inoculação de vírus morto, né? Vírus inativado, incapaz de causar doença, para nos preparar, né, para produzir aí muita resposta imune celular e anticorpos contra esse vírus ainda morto, né? De modo que a gente se prepare para uma eventual infecção real contra o vírus, tá? Então, quando o governo brasileiro anuncia que vai vacinar toda a população, existe uma esperança no fim do túnel, para que, de fato, a gente quebre esse ciclo de transmissão do coronavírus e a gente volte a ter uma vida normal. Mas até lá a gente precisa continuar se protegendo, evitando, né, aí aglomerações, e também precisamos acreditar.
tá? Nessa informação verdadeira, viu? Não fiquem reproduzindo aí mentiras e não fiquem com medo de vacina. Quando o governo federal anuncia que a vacinação não é obrigatória, é porque de fato não é obrigatória, mas ela é para o nosso bem, sim. Se você ama você mesmo e ama a sua família, permita que todos vocês sejam vacinados, tá bom? Muito obrigada e qualquer discussão a gente pode estar fazendo aqui abaixo do vídeo. Deixe seu comentário. Claro que há muitas peculiaridades, muitas dúvidas sobre esse assunto e eu estou aberta às perguntas, né, para a gente estar aí conversando, tá bom? Um grande beijo a todos e até mais.